é o peso de uma palavra dita? E de uma ação realizada? Quanto pesa um pássaro morto? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos com mais um vídeo do Tabuleiro Literário. Nosso convidado de hoje é Nil Campelo. Dá oizinho pra galera. Oi, gente. E a gente vai trazer hoje uma obra iniciante, de uma autora iniciante. É a única obra que ela escreveu até agora, né? E essa obra ganhou... Ela escreveu em 2017, é uma obra de 2017. E ela em 2018 ganha o Prêmio São Paulo de Literatura, dentro da categoria Primeiro Romance de Autores com menos de 40 anos. Então, assim, um livro super bem classificado no Scoob e nas redes sociais, né? Com uma classificação muito boa, ou seja, um livro que caiu na graça do povo mesmo. E por que eu falei aquilo lá no início, né? Ao longo da nossa conversa vocês vão entender, né? Então, Nil, fale aí o título do livro e mostra o livro pra gente. Que obra a gente vai falar hoje? Pronto, Kênia. O livro que a gente vai falar hoje é esse, O Peso do Pássaro Morto. E a questão que você falou, realmente, né? Quanto pesa um pássaro morto? Aqui ela é falado de uma forma figurada, né? Tem um acontecimento durante o livro que remota a esse título do livro. A autora, então, é a Aline Bay. Como eu falei, ela é o romance de estreia dela e o único até agora, né? E esse romance, então, ele vai falar da vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos de idade, né? E você quer comentar, Nil? Comece contando a história aí, né? O que se passa, então, na obra. Pronto, como Kênia falou, né? Ele realmente conta a história de uma personagem dos 8 aos 52 anos de idade e todas as perdas que cabem nesse período na vida de uma mulher. Aqui eu acho bem interessante dizer que vocês, mulheres, meninas, eu acho muito interessante esse livro para vocês. Para que vocês entendam essas questões das perdas. Aí você pode perguntar para mim, mas Nil, só para mulheres? Não, nós homens também podemos ler e tirar grandes lições até para tornar esse mundo de perdas que é tão forte para as mulheres menos dolorido, menos difícil. Sim, é interessante notar, Nil, que assim, pequenas coisas, pequenos atos que ela realizou na vida transformaram o futuro dela profundamente, né? Você concorda? Concordo, Kênia. E a gente percebe também, assim, que ela não tem muitas escolhas na vida, né? Eu lembro apenas de uma passagem onde ela tem uma escolha que até uma passagem que a gente fica meio que se perguntando. Se ela tivesse escolhido diferente, como teria sido o final dessa história? Sim. E o que me choca, assim, é que são acontecimentos tão banais, coisa que acontece toda hora com a vida da gente, né? Quando, por exemplo, ela tava numa festa, né? E lá na festa aconteceu algo banal, que acontece com vários jovens durante sua vida de juventude. E aquela ação, naquele momento, desencadeou uma série de ações e levou a vida, o futuro dessa mulher para um caminho sem volta, como você comentou. Exatamente. E até por isso que eu acredito que a Aline não tenha dado nome à personagem, né? Todos os outros personagens têm nome, menos a personagem principal. Eu acho que com isso ela queria dizer que essa é a história de qualquer mulher. Qualquer mulher pode passar por essas situações pelas quais passou a personagem. Muito bem lembrado, Nil, muito bem lembrado, é verdade. Ela não tem nome, né? Poderia ter sido eu, por exemplo. Que na minha juventude fui pra festas, dancei, namorei, fiz coisas que ela fez também, mas que tive um futuro diferente porque as ações se desencadearam de forma diferente, né? Exato. Todas as questões existenciais, e tem muitas nesse livro, são bastante ligadas à vida da mulher, ao que é esperado de comportamento da mulher, ao que a mulher precisa calar muitas vezes para poder conseguir viver em sociedade. Sim, é muito interessante. E esse título, ele é bem sugestivo, né?
Eu falei quanto pesa um pássaro morto, como assim? Que ele deve pesar bem pouco, depende do pássaro. Se for uma águia, deve pesar bem muito. Mas não é isso, né? Não tem a ver com o peso real do pássaro, né? Mas com a situação que ela vivenciou. A gente, no nosso clube de leitura, alguns interpretaram esse título de uma forma, outros interpretaram esse título de outra forma. Nós dois em questão entendemos que o peso do pássaro morto tem a ver com uma das cenas e que aquele momento, aquela cena, representou uma grande ruptura. Desenvolva aí um pouco mais, Nil, pra gente. Pronto, exatamente isso. A gente concordou, né, Kênia, nisso, que o peso do pássaro morto é uma metáfora de um acontecimento que tem no livro e que muda, assim, pelo menos a nossa forma de enxergar, na nossa forma de enxergar, muda os acontecimentos daquele momento pra frente na vida da personagem. Ele é o causador de uma ruptura e essa ruptura representa esse peso que o pássaro tem naquele momento do livro. São várias rupturas na história, né? E aí essa talvez seja uma bem profunda também. Talvez não, né? É uma bem profunda também, mas as outras também são. É um livro muito denso, muito cheio de acontecimentos, alguns banais, a maioria deles banais, pra falar a verdade, só que porque que a vida daquela mulher é tão medonha, né? Porque quando juntou todos esses acontecimentos banais, da forma como eles aconteceram, ficou um peso muito grande na vida dela. Eu acredito que acontecimento grave mesmo foi só o da adolescência, né? Você não acha não? Grave mesmo, assim. Aí eu já discordo um pouco. Certo. Porque, assim, pelo menos eu procuro muito as questões mais existenciais. Certo, tá? certo. E, assim, na questão física, realmente o mais grave é esse acontecimento sobre o qual você está falando, que a gente não quer dar muito spoiler, né, pra não estragar a história. Mas, assim, eu acho que tem muitas questões imateriais que meio que vai minando a vida dela. Logo no primeiro capítulo, que é o capítulo que eu mais gosto, né? Porque se trata de uma criança de 8 anos e eu acho muito interessante quando uma autora, o autor, consegue dar voz a uma criança, né? Porque a gente consegue enxergar a inocência e esse tipo de coisa nas falas. Eu também adoro. E logo nesse... eu acho muito interessante isso. E logo nesse primeiro capítulo... ela comenta de um sonho que ela tem quando ela crescer, né? Ela deseja uma certa coisa. E a gente vai vendo durante o livro, desenvolvendo o livro, várias vezes que esse sonho ele não foi se realizando durante o decorrer do livro. E eu acho isso muito forte, sabe? Eu acho que você perder sonhos, você ter o seu sonho morto, é uma coisa muito forte. Sim, eu concordo. Eu falava mais da questão física mesmo, né? Porque ela vai passar por perdas, né? Perdas de pessoas, vai passar por bullying, enfim, ela vai passar por várias coisas que são bem comuns na nossa vida de ser humano, mas que a forma como a autora criou essa história e deu enredo a ela, né? Enredou um capítulo no outro, ficou assim muito legal, muito super indico, né? Então por que o Nil tá aqui, né? Acho que vocês meio que já entenderam a lógica da produção dos vídeos do Tabuleiro Literário. Sempre que o livro é indicado pelo convidado, o convidado quem vem fazer a postagem, né? Fazer a filmagem comigo. Então foi uma indicação dele, né? E aí, Nil, eu queria saber assim, você já tinha lido e indicou pro grupo ou você leu junto com o grupo? Eu li pouco antes. Esse aqui foi um dos livros que eu comprei pelo título. Eu tenho essa mania de comprar livros por títulos ou por capas, depois de ler a sinopse, claro, né? Eu vejo, acho interessante e acabo comprando. E esse aqui eu comprei depois de pesquisar e achei interessante, né? Esse título. E aí eu comecei a ver que ele era, como você falou anteriormente, muito bem avaliado, né? E pronto, eu gosto muito de livro que tenha emoção na história. E pelo que eu tinha lido... praticamente todo mundo que leu esse livro teve uma reação de choro nele. Eu não tive, embora eu seja um leitor que chora. Eu também. Em relação a esse livro aqui, eu não tive essa questão de sentir vontade de chorar, porque eu acredito que, embora ele trate de temas muito fortes e muito pesados, Kênia,
a autora conseguiu dar bastante leveza na escrita. Então, onde era pra chorar, onde as pessoas choraram, eu ficava alegre, assim, pela forma como foi escrito, entendeu? Entendi. Pela forma como a autora conseguiu passar a mensagem. Eu também achei, eu achei a escrita, assim, super leve, super fluida, a gente lê num instante, mas é no instante mesmo. E em relação a isso, Kênia, só complementando, né? Eu assisti algumas lives da autora. Sim. E se você perceber, a escrita é muito poética. E eu não gosto de poesias, é muito difícil uma poesia para eu gostar. Mas eu adoro prosas escritas de forma poética. E esse livro aqui, ele é escrito de forma muito poética, é o que acaba causando essa sutileza na escrita. Sim, em relação ao livro, né? O livro, ele tem apenas 165 páginas, tá certo? É um livro curtinho mesmo. E pronto, ele tem um texto não escrito, que é uma outra coisa que eu gosto muito quando eu leio, quando fala além das palavras, né? Sim. Que é em relação ao título, né? Aliás, é em relação aos nomes dos capítulos dos livros, né? Os capítulos são intitulados pela idade que a personagem tem no momento que é desenvolvida aquela parte da história. E ele começa aos 8 anos, né? E a gente vê bem aqui em cima que o título aos 8, ele está super em cima na página, né? E à medida que a idade dela vai passando, 17, 18, esse título ele vem sendo escrito mais embaixo, até que aos 52, que é o último título da história, dos capítulos, ele aparece bem aqui embaixo. E o que isso representa? Representa a linha da vida dessa mulher, que conforme vai passando, vai ocupando um espaço mais embaixo da página, representando realmente o decorrer da vida dela. E não só o peso da idade, mas a decadência com que foi indo, né? Os sonhos, os seus anseios, né? Tudo que foi morrendo. É como se fosse acumulando as perdas que ela tem na vida, né? Aí, gente, assim, a gente não vai dizer, né? Mas o que será que aconteceu? Por que a vida dela foi narrada só até os 52, né? Por que começa aos 8 e por que só os 52? Aí vocês vão ter que... Fica o questionamento, né? Aí vocês vão ter que ler o livro pra saber. Né? Exato. Uma coisa é certa, a gente recomenda. Nil recomendou, se ele recomendou, ele já recomenda. Eu que li, né, por indicação dele, também recomendo. E a gente tá aqui nesse desejo, no nosso íntimo, que você corra quando terminar esse vídeo e vá procurar o livro para comprar, né, para adquirir de alguma forma, pedir emprestado, seja lá da forma que você queira fazer, e ler a Aline Bay nesse seu primeiro romance, nesse seu romance de estreia, para dar mais uma força aí a essa autora brasileira que está se mostrando aí, né, como uma possibilidade dentro da literatura. Quero também agradecer, né, ao Nil por ter vencido todas as suas barreiras emocionais e tecnológicas para vir aqui fazer esse vídeo com a gente, né, e trazer para vocês essa história, né. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Kênia, e você sabe o quanto foi difícil, né, eu não tenho intimidade nenhuma com câmeras, telefones e imagem, mas foi um prazer estar aqui, conversar sobre livros é sempre um prazer, indicar uma autora que pra mim, ela foi lá pro topo mesmo, apesar de ser só o primeiro livro. Eu tô esperando com muita ansiedade que ela tá escrevendo o segundo. E essa obra em si que se tornou uma das minhas obras preferidas, de verdade. Sim, tem motivo, porque ela é uma obra realmente muito boa. Então é isso, a gente vai se despedindo de vocês, na certeza de que voltaremos. Isso. Espero, né? Espero que a gente Pronto, na certeza de que voltaremos. Não só eu com outros, mas eu com o Nil de novo. E é isso. Leiam o livro, comentem, né? Deixem nos comentários, seja no Instagram, seja no YouTube. E acompanhe a gente também nas redes sociais. Bom, então é isso, pessoal. Tchauzinho, né? Até a próxima. Tchau, tchau.